Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 2. Na aula de hoje, vamos abordar um pouco sobre séries. Ainda dentro do tópico de sequências e séries, começaremos o enfoque sobre séries, ok? Qualquer dúvida, críticas, sugestões, envie mensagem por e-mail que aparece na tela, nossa página no Instagram ou nosso canal no YouTube. Vamos lá? Bom, pessoal, primeiro vamos definir o que é uma série. Dada uma sequência n de termos, formaremos uma nova sequência Sn obtida pelas somas parciais desses elementos. Esses elementos serão gerados a partir do termo geral da série escrita em função do seu somatório. Então veja só, Sn, na verdade, então, será uma nova sequência, em que o meu primeiro termo será o A1, o segundo termo será a soma dos dois termos gerados a partir deste AN, que é o termo geral da série escrita em função do seu somatório. O meu S3 será A1 mais A2 mais A3. O meu Sn será a soma de n termos. Obviamente, se a gente fizer uma soma de infinitos termos, a gente vai ter uma série que a gente vai chamar de série infinita. Beleza? Bom, ok. Para que serve uma série, né, pessoal? Lembrando que a gente estudou sequências exatamente para se estudar séries. Por que o estudo de séries? Diversas as aplicações. A mais importante aqui para nós é a ideia de aproximações de funções de difícil modelagem. Então, às vezes, trabalhar com uma função, com um modelo, está sendo difícil você achar um modelo que se adeque bem aos dados. Uma estratégia interessante será aproximar por uma série. Por exemplo, a função e elevado a x pode ser aproximada por essa série. A função cosseno de x pode ser aproximada por essa série e a função seno de x pode ser aproximada por essa série. Repara, pessoal, que as funções e elevado a x, cosseno de x, seno de x que eu trago aqui no exemplo, são funções simples, dá para a gente modelar, mas nem sempre é assim e é possível uma função ser modelada por meio de séries, ok? Olha esse exemplo que eu trago. A função f de x igual a elevado a x. Se a gente for usar a calculadora, né, calcular f de 2, ou seja, quando x for 2, você vai achar um valor aproximado de 7,38. Se eu usar séries g de 2, neste exemplo, né, ficaria somatório de 2 elevado a n sobre n fatorial. Quanto maior o número de termos que eu somar, mais próximo eu vou chegar deste valor. Neste exemplo que eu trago para vocês, eu fiz n até 6. Eu trago até a soma de 6 termos. Repare que o resultado já vai tender ao resultado real. Obviamente, quanto mais termos você colocar aqui, maior será a convergência para esse número. Ok? Bom, beleza, pessoal. Então vamos estudar essas séries, né? Dada a sequência n, dada por esse termo, 1 sobre 2 elevado a n menos 1, será o termo geral da minha série, será a sequência geradora da série, tá? Encontre os 4 primeiros elementos dessa sequência n. Então, bem simples, a gente já trabalhou isso nas aulas anteriores, basta você substituir n por 1, n por 2, n por 3 e n por 4. Simples. Agora, encontre os 4 primeiros elementos da Sn a partir dessa sequência n. Então, repare que a minha função, a minha série Sn, está sendo gerada a partir do termo geral AN, ou seja, é o somatório dos ANs. Então, o S1 é a soma apenas do primeiro elemento, o S2 é a soma do primeiro com o segundo, o S3 é a soma do primeiro com o segundo e o terceiro, e o S4 a soma dos 4 termos, ok? De forma genérica, né? Meu Sn pode ser dado em função do somatório de 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Repare que aqui é o termo geral
da série, ou seja, é o termo que vai gerar as somas parciais, ok? Bom, beleza. Um outro exemplo, dado Sn igual a somatório de 1 sobre n mais 1. Os 4 primeiros elementos da série Sn, a gente já sabe, basta atribuir n igual a 1, n igual a 2 é a soma de 2 termos, S3 é a soma de 3 termos, S4 é a soma de 4 termos. Uma coisa importante a ser considerada aqui nesse exemplo, é uma coisa óbvia, mas vai ser bem importante para nós analisar isso, é que o S3, por exemplo, é gerado a partir do S2 mais o A3. O S4 é gerado a partir do S3 mais o A4. Né? O Sn, ele é o Sn menos 1 mais o An, o último termo. Ok? Essa é uma ideia importante de você perceber que eu trabalho aqui, que a gente vai usar futuramente. Beleza? Mas veja só, imagina que você queira o S87, ou seja, a soma dos 87 primeiros termos dessa sequência. Seria totalmente inviável o cálculo via somatórios. Então, nem sempre a série dada em função do seu somatório ela é útil para a gente. É importante que a gente tente achar quem é Sn em função apenas de n e não do seu somatório. Nesse exemplo aqui, me parece bem óbvio como que o Sn pode ser dado em função de n. Você consegue perceber isso visualmente. Veja só, quando eu quero o S1, é 1 no numerador. S2 é 2 no numerador. S3 é o 3 no numerador e S4 é o 4 no numerador. Então, obviamente, Sn será n no numerador. O meu denominador, repare que é sempre 1 a mais. S1 é 1 mais 1, S2 é 2 mais 1, S3 é 3 mais 1, S4 é 4 mais 1. Por isso, obviamente, o Sn será n mais 1 embaixo também. Ok? Bom, isso é importante porque se a gente quisesse o S87, né, igual eu tinha dito anteriormente, seria fácil calcular dado por 87 sobre 88. Repare que via somatório o trabalho ia ser bastante árduo, ok? Bom, mas será que é sempre tão fácil assim? Sempre visualmente a gente consegue perceber quem é o Sn em função de n? Claro que não, né? Como que a gente pode fazer para provar que é realmente aquele valor? A gente vai trabalhar uma ideia bem simples. Repare que esse termo geral da série, ele pode ser reescrito como a soma de frações. Né? Essa ideia a gente já trabalhou bastante lá em integração por frações parciais. Achando as novas frações que esse termo geral pode ser reescrito, né? Resolvendo esse sisteminha, por exemplo, vou achar A igual a 1 e B igual a menos 1. Eu chego que esse termo geral pode ser escrito dessa forma. E por que isso vai ser importante? Repare que reescrevendo como a subtração dessas duas frações, ao abrir esse Sn, né, por exemplo, quem seria Sn? Seria somar para n igual a 1, mais para n igual a 2, mais para n igual a 3, mais para n igual a 4 e assim por diante. Até para n igual a n menos 1, até n igual a n. Ok? Repare que ao somar todos esses valores, eu consigo cancelar menos meio com meio, menos 1/3 com 1/3, menos 1/4 com 1/4, menos 1 sobre n com 1 sobre n, negativos e positivos. Por isso eu consigo esse cancelamento. Quem vai sobrar? Apenas o primeiro termo e o último, né? Então, por isso que o Sn pode ser dado em função de 1 menos 1 sobre n mais 1. E rearranjando essa subtração de frações, eu chego no valor encontrado visualmente, ok? Bom, vamos ver um outro exemplo? Um exemplo mais elaborado, mas que também traz o termo geral como uma fração possível de ser reescrita como a soma, subtrações de frações parciais. Então, repare que eu separo, né, os denominadores, coloco uma constante para cada fator linear, que é o que nós aprendemos, né,
e acho os valores dessas constantes. Repare que eu simplesmente vou reescrever o termo geral em função dessas duas frações, substituo no meu SN, abro o meu SN para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 até n, né? E percebo que ao fazer isso eu consigo cancelar valores ao ponto de ficar apenas com o meu primeiro termo, meio, e o último, menos 1 sobre 4n mais 2. Né? E aí eu faço as operações aqui para chegar que Sn é dado por n sobre 2n mais 1. Então, se eu quisesse calcular a soma dos 87 termos aqui novamente, eu não precisaria usar o somatório, né? Seria um trabalho muito árduo, muito trabalho braçal. Então, a gente consegue, achando Sn em função de n, achar o valor basta substituir aqui, ok? 87 sobre 175. Bom, um exemplo D é um exemplo de uma série em que o termo geral não é uma ideia de frações parciais, tá? Mas é uma ideia de progressão geométrica. Repare que o Sn, se eu abrir ele, né, será 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8. Isso daqui no ensino médio você viu que é a soma de termos de uma progressão geométrica de razão igual a meio. Se você não lembra, eu sugiro você pegar algum material de progressão geométrica e relembrar, tá? Importante. O que a gente vai precisar? Em PG, né, a soma de n termos era dada por A1, que é o primeiro termo, Q elevado a n, que é a razão, menos 1 sobre Q menos 1. Isso significa que o meu Sn pode ser dado por, o primeiro termo é 1, a razão é meio, né? Então eu faço as manipulações algébricas e chego nesse resultado. Então, como eu quero o S87, basta substituir n por 87. Repare que esse valor tende a zero, 1 menos 0 é 1, 2 vezes 1 será 2. Esse resultado será bem próximo de 2, ok? Um outro exemplo trazendo de novo uma PG, né? Só que agora eu vou colocar o 2 em evidência para você perceber que o primeiro termo é 1 e a razão é 1/5. Então eu faço as manipulações algébricas necessárias para concluir que o S87, por exemplo, será 5 meios. Ok? Bom, pessoal, esses exemplos são exemplos bem simples, né? Que dado Sn em função do somatório, como calcular Sn em função de n. Mas e se o exemplo for o contrário? E se eu te der Sn em função de n e pedir para você Sn em função do somatório? Repare que Sn em função do somatório eu vou precisar do AN, do termo geral que gera essa sequência, né? Essa série. Então, eu estou trazendo esse exemplo que a gente já sabe a resposta dele, né? A gente viu no exemplo B que essa série em função do somatório, a série em função de n é essa daqui. Então a gente sabe que a resposta que a gente vai encontrar é esta, ok? A gente vai partir daquela ideia que eu chamei a atenção lá nos primeiros slides, né? Que um Sn qualquer pode ser dado em função de Sn-1 mais o AN. Né? Ou seja, quem é Sn? Como eu tenho Sn para qualquer n, eu vou substituir n aqui. Sn-1 é fazer n-1 aqui, então ficaria n-1 sobre n, mais o AN. Fazendo as manipulações algébricas, eu chego no termo geral dessa sequência, dessa série, ok? Então, Sn pode ser dado em função do somatório 1 sobre n mais 1, ok? Nem sempre vai ser tão simples assim, a gente sim parte dessa ideia, tá? Mas é importante que a gente confira os resultados. Como? Se você tem Sn em função do somatório e tem Sn em função de n, obviamente, usando uma ideia ou a outra, o S1, o S2, o S3 e o S4 serão os mesmos valores, né? É importante que ao final você confira alguns valores, pelo menos os 4 primeiros, tá? Faça Sn, S1, S2, S3, S4 por meio de somatório e por meio
de Sn em função de n, ok? A gente consegue trabalhar alguns exemplos um pouco mais elaborados em que vai ser difícil essa ideia. Por exemplo, imagina que eu tenho esse mesmo exercício, eu quero achar Sn em função do somatório dado Sn em função de n. Então repare que eu uso a mesma ideia, porém meu AN, olha como que ele deu, menos 1 sobre 2AN. Essa daqui vai ser uma informação importante para você, mas não significa que o seu Sn vai ser somatório desse menos 1 sobre 2n. Repara, é tão evidente que isso é errado, que aqui você vai estar somando coisas negativas, né? Obviamente o resultado será negativo. E, no entanto, o Sn em função de n fala que, por exemplo, o S3 daria 1/8. Então você precisa manipular algebricamente com essa informação para que o resultado em função do somatório dê os mesmos valores de Sn em função de n. Nem sempre é fácil, tá? Você vai precisar parar e pensar mesmo, não existe uma receita de bolo, uma fórmula mágica que faça você achar isso, mas partindo dessa ideia, pode ser que te ajude, tá? Então, repare que o S1 é meio, né? O S2 é 1/4, repare que 1/4 pode ser escrito como meio menos 1/4. O S3, que é 1/8, pode ser escrito como meio menos 1/4 mais 1/8. E aí você começa a enxergar quem é o Sn de forma geral. Repare que você vai precisar desse meio menos o somatório de 1 sobre 2AN. Olha como que a série é gerada a partir do somatório, né? Eu tive que pôr essa constante menos o somatório de 1 sobre 2AN para que esses valores em função do somatório coincidem com os valores Sn em função de n, certo? Um exemplo H, mais difícil ainda, né? Uso a mesma ideia, tá? Chego que o meu AN é 2 vezes o 3 elevado a n menos 1. Isso não me ajuda, porque repara que se eu simplesmente só substituir aqui os valores de Sn em função do somatório, não serão iguais aos valores de Sn em função de n, mas eles vão me dar pistas de como modelar Sn em função do somatório. Eu faço algumas manipulações algébricas aqui, para que vocês possam enxergar como que pode ser reescrito de forma genérica. Vocês vão perceber que o Sn em função do somatório precisa de 1, vai ser a manipulação algébrica encontrada, mais o somatório de 2 vezes 3AN menos 1. Tá vendo? Não é simplesmente o somatório. Eu precisei acrescentar 1. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Na aula de hoje a gente definiu o que é uma série, né? E definimos como achar Sn em função de n, em que essa série é dada em função do somatório e o seu termo geral pode ser fracionado, né? Ou então a série geométrica, partindo de uma progressão geométrica. Beleza? Até a nossa próxima aula. Bons estudos. Valeu!